Quando uma criança se refere à sua mão e diz: Mamãe, a minha mãozinha. De onde ela aprendeu que a mão dela é pequena? De onde ela tirou essa informação? Se não da convivência com as pessoas maiores, com os adultos, com os irmãos, que demonstram para aquela criança que a mão dela é pequena. Como nós aprendemos as nossas próprias características, se não pela convivência com o outro, pela diferença que o outro representa para nós. Nós passamos a conhecer, quando crianças, que nós somos pequenos, que nós temos o cabelo de determinada cor, que nós temos a voz de determinado tom, que nós somos diferentes enquanto crianças dos adultos. Tudo isso nós aprendemos porque nós temos essa diferença do outro, dos pais, dos irmãos, dos coleguinhas. Quando a gente vai aprender a falar, quem nos ensina palavras novas e essas palavras estão imbuídas de significado que os outros nos dão. Esses significados, esses sentidos formados na conversa, quando nós aprendemos com os adultos, com os colegas e com os irmãos, esses sentidos são formados naquele momento a partir de uma troca, de uma conversa. Nós aprendemos esses sentidos do outro. O outro carrega a linguagem, carrega as palavras de sentido e nós recebemos essas palavras, acolhemos esses sentidos e damos a elas, talvez, novos sentidos. Nós aprendemos a linguagem, nós aprendemos a língua a partir do outro. E quando nós aprendemos essa língua, nós ressignificamos a língua e nos tornamos algo mais ou menos no intermédio entre o eu e o outro. O outro forma um significado. Nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nosso colega nos dão uma conversa, nos dão uma frase, nos dão uma lição e nós aprendemos aquela frase, aquela lição e nós aprendemos aquelas palavras que estão sendo ditas e damos um significado, mas também apreendemos, compreendemos o significado, o sentido que foi dado anteriormente pela outra pessoa. Portanto, a linguagem não pode ser senão um ato de troca, de alteridade, alteridade no sentido de que o outro está comigo na formação da linguagem. Alter de outro, alteridade. Portanto, a linguagem se forma na troca, na conversa. Nós, enquanto seres humanos, somos esses seres sociais que se transformam na convivência. No entanto, nós somos forçados a nos individualizar em pequenos apartamentos que contêm uma pessoa, uma família, em salas de aula, em carteiras individuais. Cada uma dessas carteiras deve conter um indivíduo. Mesmo que a linguagem que está sendo passada naquela sala de aula, o ensino produz uma formação de sentido, e esse sentido está sendo trocado entre professor e aluno, entre aluno e professor e entre os colegas. E, no entanto, cada indivíduo é forçado na sua carteira a se tornar um só. Mesmo que o ensino implique numa troca, numa alteridade, um outro, o ensino também
força a individuação. A sociedade atual, ocidental, moderna, força essa individuação por meio da carteira, por meio do apartamento. No engarrafamento, quantos desses carros não tem uma pessoa só? Ou não tem uma família só? Cada um desses carros, embora tão próximos um do outro, contém uma individuação, uma força física real, o metal, que separa um do outro. Então, apesar de a linguagem ser um fenômeno, ser uma coisa produzida em sociedade, na troca, na alteridade, na conversa de um com o outro, na apreensão que eu tenho do outro e que o outro tem de mim, apesar de ser produzido sentido a partir dessa troca, nós somos forçados a uma individuação que contradiz a natureza dessa troca, a natureza dessa linguagem que não pode existir no indivíduo sozinho. Se uma criança fosse criada sozinha, sem outros seres humanos, ela não aprenderia a linguagem, ela não teria língua. Portanto, o ser humano necessita da sociedade para se formar, ao menos inicialmente. E, no entanto, ele é forçado a se individuar nos carros, nos apartamentos, nas carteiras das escolas, nos quartos da sua família. Tudo isso são forças que nos individuam, que nos sujeitam, que nos tornam únicos, que nos tornam um só, em contradição com a natureza da linguagem. Os poetas no modernismo sentiam isso de maneira muito intensa. Eles sentiam, o Mário de Sá Carneiro e o Fernando Pessoa sentiam que o indivíduo não é suficiente, o sujeito único não é suficiente. Então, Mário de Sá Carneiro escreve no poema Dispersão, que vai ser exposto em algumas estrofes, em alguns trechos aqui, ele expressa o seguinte: perdi-me dentro de mim mesmo, porque eu era labirinto, e hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Nesse mesmo poema, mais à frente, ele diz: não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que projeto. Se me olho no espelho, erro. Não me acho no que projeto. Então, nós falamos na aula passada nesse estranhamento que o indivíduo, que o eu, tem do espelho. Regresso dentro de mim, mas nada me fala, nada. Tenho a alma amortalhada, sequinha dentro de mim. Não perdi a minha alma, fiquei com ela perdida. Assim eu choro da vida, a morte da minha alma. Mário de Sá Carneiro sentiu tão profundamente esse estranhamento entre a natureza da linguagem, que é uma troca de alteridade, é uma alteridade. Então nós nascemos nessa linguagem, nós temos essa natureza linguística que nos faz únicos entre as espécies, porque nós trocamos sentido uns com os outros e nós não existimos enquanto seres humanos senão nessa troca. E, no entanto, nós somos forçados a nos individuar, a nos sujeitar. Nós somos forçados a viver num apartamento, a nos transportar num carro ou a nos transportar num ônibus em que ninguém fala um com o outro. Numa carteira de escola em que eu sou forçado a não conversar com o meu colega, em que eu sou forçado a olhar para frente e prestar atenção no que o professor está dizendo e a entender o que ele está dizendo como algo que é verdade, sem poder questionar. Tudo isso, toda essa força que nos impõe
a individuação, a sujeitação, o Mário de Sá Carneiro e o Fernando Pessoa sentiram com intensidade imensa. E o Mário de Sá Carneiro, talvez até mais do que o Fernando Pessoa. Então, naquele poema que a gente viu na aula passada, ele diz: eu não sou eu, nem sou o outro. Esse poema é muito sintético da obra do Sá Carneiro. Não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio, que vai de mim para o outro. Então, quando o Mário de Sá Carneiro escreve isso, ele sintetiza tudo isso que eu acabei de dizer, da sociedade humana ocidental moderna. Por quê? O eu e o outro são coisas meio estranhas, e a linguagem em que nós vivemos, ela é produzida ali no meio desses dois, né? Então o sentido, ele é trocado e ele é produzido ali no meio do eu e do outro. E ele ainda faz uma piada, ele diz que o meio, essa produção de sentido em que nós vivemos, em que nós somos, não é senão uma ponte de tédio, né? Então, no Mário de Sá Carneiro sempre é muito presente esse humor, apesar do sofrimento, apesar da angústia, sempre há um humor muito forte. Então, essa angústia que o Mário de Sá Carneiro vivia o levou, em 1916, a tirar a própria vida. Então, Mário de Sá Carneiro viveu tão intensamente essa questão que ele tira a própria vida em 1916. E o Fernando Pessoa continua a viver até 35, morre mais ou menos jovem, mas não tanto quanto o Sá Carneiro, que morre com 26. Ele já, então, produz uma obra extensa e profunda com 26 anos. E o Fernando Pessoa continua a viver e vai criar os seus heterônimos ainda em convivência com o Sá Carneiro, mas vai desenvolvê-los muito após a sua morte, o que a gente vai ver na próxima aula. Um grande abraço.